Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama as obras de suas mãos. Isso está registrado no Salmo 19, verso 1. E é assim, nesse lugar maravilhoso, contemplando a criação de Deus, que hoje nós vamos conversar sobre a palavra de Deus. Seja bem-vindo à Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá. Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor, te damos graças, ó Pai, pela tua criação e pedimos que hoje o Senhor fale ao nosso coração através do estudo da tua palavra. Que o teu nome em tudo seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. O título da lição de hoje é O Ser Humano e Sua Razão de Ser. Gênesis capítulo 2, verso 15 diz: O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. O homem, ele é o protagonista de toda a criação. Capítulo 2, verso 7 de Gênesis diz: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Interessante perceber que a narrativa ela descreve que Deus cria o homem do pó da terra e então sopra em suas narinas o fôlego de vida. Ainda no capítulo 2 vai ser descrito o ambiente que o homem estava, o jardim, as árvores, os rios, animais, as aves. E é importante salientar aqui que nesse ponto do texto há uma ordem lógica e não uma ordem cronológica da criação. O termo usado para designar homem no hebraico é Adam, que nós transliteramos como Adão. É o mesmo usado em Gênesis capítulo 1, versos 26 e 27. É uma referência ao material pelo qual o homem foi formado, o pó da terra. Gênesis capítulo 1, verso 27 diz: Criou Deus o homem, Adão, à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Homem e mulher aqui seria homem, o masculino, e a mulher, o feminino. E é interessante observar que Adão ele não é somente o primeiro homem, mas ele é o nome da espécie. Gênesis capítulo 5, verso 2 diz: Homem e mulher os criou. Quando foram criados, ele os abençoou e os chamou homem, ou seja, e os chamou Adão. Mas e quanto à mulher? Gênesis capítulo 2, verso 23, diz assim: Disse então o homem, o Adão, esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher. A palavra aqui no hebraico é Ishá, ou seja, a varoa, a esposa, porque do homem foi criada. A mulher, ela só passa a se chamar Eva a partir do capítulo 3, verso 20, isso após a queda. Capítulo 3, verso 20 diz assim: Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade. De volta a Gênesis capítulo 2, nós vemos no texto que foi lido: Então Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Ser vivente, em algumas versões, alma vivente, ou um ser respirador. O homem tem vida porque o Senhor é quem lhe dá a vida. Em resumo, nós vemos que Deus ele cria um corpo e esse corpo então é animado por Deus, esse corpo que é feito por Deus, e esse corpo, esse homem, ele tem um parentesco com a terra, o lar, paraíso do homem. Isso está em Gênesis capítulo 2, versos de 8 a 14. Gênesis 2, verso 8 diz assim: O homem foi posto em um jardim. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara.
Nos versos seguintes, nós ainda vamos ver uma descrição geográfica detalhada sobre o jardim. Verso 10. No Éden nascia um rio que irrigava o jardim e depois se dividia em 4. O primeiro é Pison. Ele percorre toda a terra de Havilá, onde existe ouro. Verso 13. O segundo, que percorre toda a terra de Cuxi, é Gion. O terceiro, que corre pelo lado leste da Assíria, é o Tigre. E o quarto é o rio Eufrates. Isso nos mostra aqui que tratava-se de um lugar real. Você vê que há uma descrição detalhada da sua localização. Não cremos que aqui é uma linguagem figurada apenas, mas o Éden sim era um lugar real. O Éden, então, ele seria uma planície montanhosa ao sudeste das fronteiras dos rios Tigre e Eufrates. Era um lugar muito agradável, era um paraíso. O mordomo posto à prova. Gênesis capítulo 2, versos de 15 a 17. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar e cultivar. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. O homem ele tinha a responsabilidade de cuidar e de cultivar do jardim, mas Deus coloca esse mordomo da criação, como um administrador daquilo ali. Só que havia um limite. Ele não poderia comer apenas de uma árvore, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Vale a pena observar que popularmente disse que teria sido uma macieira, mas não há comprovação bíblica para essa figura de uma macieira como sendo a árvore do conhecimento do bem e do mal. O fato é que a consequência da desobediência do homem ao comer daquele fruto seria a morte. Não apenas uma morte física, até mesmo porque Adão ele morreu aos 930 anos de idade. Isso está registrado lá em Gênesis capítulo 5, verso 5. Mas a consequência da desobediência seria a morte espiritual. Na Bíblia, morte significa separação. Morte significa perdição eterna. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, verso 9, diz: eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Esse é o destino dos perdidos, a separação eterna do Senhor, enquanto a vida eterna é a comunhão perfeita com o Pai. Segunda de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versos de 18 a 20, vai dizer: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos: reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Só Cristo acaba com a separação entre Deus e o homem causada pelo pecado da desobediência. O mordomo, ele recebe uma bênção. Capítulo 2 de Gênesis, versos de 18 a 25. O verso 18 diz: então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e que lhe corresponda. Verso 21. Então o Senhor fez cair o homem em sono profundo, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Como a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe a ele. Queridos, a mulher ela é criada da costela do homem, ou seja, ela tem a mesma substância, ela tem a mesma natureza, portanto, ela deve ser tratada com dignidade. Queridos, qualquer discriminação contra a mulher, ela contraria um princípio bíblico. Nós vemos então que a mulher, ela foi criada para ser uma bênção
para a vida do homem, assim como o homem deve ser uma bênção para a vida da mulher. Aplicações para a vida. Primeiro, o homem nasce da terra, ele deve cultivá-la e ele há de retornar à terra quando da sua morte. Devemos então ser bons mordomos da terra e trabalhar para a sua preservação. Segundo, Deus é o provedor de todas as coisas. Por isso ele é um modelo para nós. Em nossas famílias nós devemos prover todas as necessidades, assim como Deus provê todas as coisas para nós. Terceiro, na vida conjugal, homem e mulher devem desfrutar um do outro, experimentando intimidade física, emocional e espiritual. Queridos, que o Senhor nos abençoe nessa lição. Vamos orar mais uma vez, vamos falar com Deus. Senhor, glorificado seja o Teu nome em nossas vidas. Muito obrigado pela Tua palavra. Pedimos agora, ó Pai, que o Senhor a complete em nossos corações e que nós possamos entender que toda a criação vem de Ti, que todas as coisas devem Te glorificar e que assim seja com nossas vidas. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Nesse grande ajuntamento, somos parte da missão de pregar o Evangelho, anunciando a salvação. Mas sozinhos e isolados não podemos avançar. É preciso de mãos dadas, lado a lado trabalhar. A urgência nessa obra, vidas há pra restaurar. Se unirmos nossas forças, não iremos fraquejar. Jesus Cristo, a esperança para esta geração. Trabalhando em unidade, vamos transformar a nossa nação. Somos um corpo em Cristo, somos a luz que brilha aqui, anunciando o Evangelho. Vamos juntos prosseguir, somando nossas forças, completaremos a missão de proclamar as boas novas. Só Cristo é a solução. A urgência nessa obra, vidas há pra restaurar. Se unirmos nossas forças, não iremos fraquejar. Jesus Cristo, a esperança para esta geração. Trabalhando em unidade, vamos transformar a nossa nação. Somos um corpo em Cristo, somos a luz que brilha aqui, anunciando o Evangelho. Vamos juntos prosseguir, somando nossas forças, completaremos a missão de proclamar as boas novas. Só Cristo é a solução. Havemos de colher, havemos de colher. Ó, quão jubilosos havemos de colher, havemos de colher, havemos de colher. Frutos abundantes havemos de trazer. Somos um corpo em Cristo, somos a luz que brilha aqui, anunciando o Evangelho. Vamos juntos prosseguir, somando nossas forças, completaremos a missão de proclamar as boas novas. Só Cristo é a solução. Somos um corpo em Cristo, somos a luz que brilha aqui, anunciando
anunciando o Evangelho. Vamos juntos prosseguir, somando nossas forças, completaremos a missão de proclamar as boas novas. Só Cristo é a solução. Só Cristo é a solução. Só Cristo